Paz do Senhor, irmãos, estou aqui de novo, com o meu propósito, no livro de Josué. Já estou no capítulo 20 e já quero te dizer, seja bem-vindo a essa palavra, em nome do Senhor Jesus, que você deixe o seu joinha, se inscreve, compartilhe, seja o mensageiro dessa mensagem, em nome do Senhor Jesus. Mas antes de eu estar aqui iniciando esse capítulo, eu vou estar deixando uma mensagem aqui em Mateus 9, o versículo a partir do 35. Essa mensagem eu estou deixando aqui. Jesus ia por toda parte fazendo o bem, a seara e os trabalhadores. E percorria Jesus todas as cidades e povoado, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Veio ele às multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são pouco. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhador para a sua seara. Então, é essa mensagem que eu deixo hoje para você. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Porque aqui fala, a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são pouco. Mas em nome de Jesus, esse pouco vai se transformar em muitos, porque Jesus já está fazendo a obra. Em nome do Senhor Jesus, esse pouco vai ser transformado em muitos, porque Jesus é maravilhoso. Eu já dei essa mensagem hoje, aqui em Mateus 9, o versículo 35, 36, 37, 38. Jesus ia por toda parte, fazendo o bem. O bem. Então, se Jesus está aí, você vai fazer o bem, porque Ele está aqui, então tem que fazer o bem. Então, eu vou estar dando continuidade aqui no capítulo 20 de Josué. Estabelecem-se a cidade de refúgio. Estabelece-se a cidade de refúgio. Disse mais o Senhor a Josué: fala aos filhos de Israel: apartai vós outros as cidades de refúgio, de que vós falei por intermédio de Moisés, para que fuja para ali o homicida que por engano matar alguma pessoa sem o querer, para que vós sirva de refúgio contra o vingador do sangue. E fugindo para alguma dessas cidades, pôs-se à porta dela e expora o seu caso perante os ouvidos dos anciões da tal cidade. Então o tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. Se o vingador do sangue o perseguir, não lhe entregarão nas mãos o homicida, porquanto feriu ao seu próximo, sem querer e não aborrecia dantes. Habitará, pois, na mesma cidade, até que compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote, que for daqueles dias. Então tornará o homicida e voltará à sua cidade e à sua casa, a cidade de onde fugiu. Designaram, pois, solenemente Guedes, na Galiléia, na região montanhosa de Naftali, e Siquém, na região montanhosa de Efraim, e de Queriate Arba, ou seja, Hebron, na região montanhosa de Judá. Da além do Jordão, na altura de Jericó, para o oriente, designaram Bezer, no deserto, no planalto da tribo de Ruben, de Ramote, em Gileade, na tribo de Gade, e Golã, em Bazã, da tribo de Manassés. São essas as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para o estrangeiro que habitava entre ele, para os que se refugiassem. Nelas, todo aquele que por engano matasse alguma pessoa, para que não morresse às mãos do vingador do sangue, até comparecer perante a congregação.
A cidade dos levitas, então se chegaram os cabeças dos pais dos levitas, a Eliezer, sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, e falaram-lhes em Silo, na terra de Canaã, dizendo: o Senhor ordenou, por intermédio de Moisés, que se nós dessem cidades para habitar, e os seus arredores, para os animais, e os filhos de Israel deram os levitas da sua herança, segundo o mandado do Senhor, essa cidade e os seus arredores. Ô Gabriel, você que tá com o celular alto. Caiu a sorte pelas famílias dos coatitas, assim os filhos de Arão, o sacerdote, de que eram os levitas, tiveram por sorte da tribo de Judá, da tribo de Simeão e da tribo de Benjamim, 13 cidades. Os outros filhos de Coate tiveram por sorte das famílias da tribo de Efraim, da tribo de Dan e da meia tribo de Manassés, 10 cidades. Os filhos de Gerson tiveram por sorte das famílias da tribo de Isacar, da tribo de Aser, da tribo de Nafre e da meia tribo de Manassés em Bazã, 13 cidades. Os filhos de Merari tiveram por sorte, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben, da tribo de Gade e da tribo de Zebulon, 12 cidades. Deram os filhos de Israel aos levitas, essa cidade, os seus arredores, por sorte, como o Senhor ordenara por intermédio de Moisés. Deram mais da tribo dos filhos de Judá e da tribo dos filhos de Simeão, essa cidade, que nominalmente foram designadas para que fosse dos filhos de Arão, das famílias do Coatita, dos filhos de Levi, porquanto a primeira sorte foi deles. Assim lhes deram que Arite, Arba era o pai de Anak, que é Hebron, mas a região montanhosa de Judá, em torno dela os seus arredores, porém o campo da cidade com suas aldeias deram a Calebe, filho de Jefone, por sua possessão. Assim os filhos de Arão, o sacerdote, deram Hebron, cidade de refúgio do homicida, com seus arredores, Libna com seus arredores, Jatir com seus arredores, Estemo com seus arredores, Olom com seus arredores, Debir com seus arredores, Aim com seus arredores, Jutá com seus arredores, e Bet-Zemes com seus arredores, ao todo 9 cidades dessas duas tribos. Da tribo de Benjamim deram Gibeão com seus arredores, Gaba com seus arredores, Anatote com seus arredores, Almon com seus arredores, ao todo 4 cidades. Total da cidade do sacerdote, filho de Arão, 13 cidades com seus arredores. As mais famílias dos levitas de Coate tiveram a cidade da sua sorte, da tribo de Efraim. Deram-lhe Siquém, cidade de refúgio de homicida, com seus arredores na região montanhosa de Efraim, Gesser com seus arredores, Gibezaim com seus arredores, e Bet-Orão com seus arredores. Ao todo, 4 cidades da tribo de Dan. Deram Euteg com seus arredores, Gibeton com seus arredores, Aijalon com seus arredores e Gat-Rimon com seus arredores. Ao todo, 4 cidades. Da meia tribo de Manassés deram Taã, que com seus arredores, e Gat-Rimon com seus arredores. Ao todo, 2 cidades. Total, 10 cidades com seu redor para as famílias dos demais filhos de Coate. Aos filhos de Gesso, das famílias dos levitas, deram em Bazã da tribo de Manassés, Golã, a cidade de refúgio para o homicida, com seus arredores, e Bestera, com seus arredores, ao todo 2 cidades. Da tribo de Isacar deram Quisião, com seus arredores, Daberate, com seus arredores, Jarmute, com seus arredores, Enganim, com seus arredores, ao todo 4 cidades. Da tribo de Azé deram Misael, com seus arredores, Abedom, com seus arredores, Elcate, com seus arredores,
Reobe com seus arredores, e ao todo 4 cidades. Da tribo de Naphtali deram na Galileia Guedes, cidade de refúgio para homicida, com seus arredores, Amote Dó com seus arredores, e Cartã com seus arredores, ao todo 3 cidades. Total da cidade dos Gesonitas, segundo as suas famílias, 13 cidades com seus arredores. As famílias dos demais levitas, dos filhos de Merari, deram da tribo de Zebulon, Joqueneão com seus arredores, Carta com seus arredores, Diminã com seus arredores, e Naalau com seus arredores, ao todo 4 cidades. Da tribo de Ruben deram Bezé com seus arredores, Jaza com seus arredores, Quedemote com seus arredores, e Nafre com seus arredores, ao todo 4 cidades. Da tribo de Gade deram em Gileade Ramote, cidade de refúgio, para o homicida com seus arredores, Manaim com seus arredores, Esbom com seus arredores, e Jazé com seu arredor, ao todo 4 cidades. Todas essas cidades tocaram por sortes aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, que ainda restava das famílias dos levitas 12 cidades. A cidade, pois, dos levitas, no meio da herança dos filhos de Israel, foram ao todo 48 cidades com seus arredores, cada um das quais com seus arredores em torno de si. Assim foi com todas essas cidades. Desta maneira deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso em redor, segundo tudo quanto jurara a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor lhes entregou nas mãos. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Eu já cheguei aqui no capítulo 22, de Josué. Josué abençoa e manda para casa as 2 tribos e meia. Então Josué chamou os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés. Ele disse: tende guardado tudo quanto vos ordenou Moisés, servo do Senhor, e também a mim me tendes obedecido. Em tudo quanto vos ordenei aos vossos irmãos durante longo tempo, até o dia de hoje, não desampararaste, antes tivesse o cuidado de guardar o mandamento do Senhor vosso Deus. Tendo o Senhor vosso Deus dado repouso aos vossos irmãos, como lhes havia prometido, voltai-vos, pois agora, e ide vós para vossas tendas, a terra da vossa possessão, que Moisés, servo do Senhor, vos deu da além do Jordão. Tende cuidado, porém, de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou, que ameis o Senhor vosso Deus, andeis em todos os seus caminhos, guardais os seus mandamentos, e vós achegueis a ele, e o sirvais de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Assim Josué os abençoou e os despediu, e eles se foram para as suas tendas. Ora, Moisés dera herança em Bazã a meia tribo de Manassés, porém a outra metade deu Josué entre os seus irmãos, daquém do Jordão, para o ocidente. E Josué, ao despedi-los para suas tendas, os abençoou. Eles lhe disse: voltais às vossas tendas com grande riqueza, com muitíssimo gado, prata, ouro, bronze, ferro e muitíssima roupa. Reparti com vossos irmãos despojo dos vossos inimigos. Assim os filhos de Ruben, os filhos de Gade e meia tribo de Manassés voltaram e retiraram dos filhos de Israel em Silo, que está na terra de Canaã, para se irem à terra de Gileade, a terra da sua possessão, e que foram feitos possuidores segundo o mandato do Senhor por intermédio de Moisés. Já estou aqui no versículo 10 do capítulo 22, o altar junto ao Jordão. Vindo eles aos limites pegados ao Jordão, na terra de Canaã, ali os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, altar grande e vistoso. Os filhos de Israel ouviram dizer: eis que os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar defronte da terra de Canaã.
nos limites pegados ao Jordão, ao lado dos filhos de Israel. Ouvindo isso, os filhos de Israel, ajuntou-se toda a congregação dos filhos de Israel em Silo para saírem a peleja contra ele, e aos filhos de Rubi e aos filhos de Gade, e a meia tribo de Manassés, enviaram filhos de Israel para a terra de Gileade, Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, e 10 príncipes com ele de cada casa paterna, um príncipe de todas as tribos de Israel, e cada um era cabeça da casa de seus pais entre os grupos de milhares de Israel. Indo ele aos filhos de Rubi, aos filhos de Gade, a meia tribo de Manassés, a terra de Gileade, falaram-lhes dizendo: assim diz toda a congregação do Senhor, que infidelidade é esta, que cometeste contra Deus de Israel, deixando hoje de seguir o Senhor, edificando vós um altar para vós rebelardes contra o Senhor? Acaso não bastou a iniquidade de Peor, de que até hoje não estamos ainda purificados, posto que houve praga na congregação do Senhor? Para que hoje abandoneis o Senhor, se hoje vós rebelais contra o Senhor, amanhã se irá contra toda a congregação de Israel. Se a terra da vossa herança é imunda, passai-vos para a terra da possessão do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor, e tomai possessão entre nós. Não vós rebeleis, porém, contra o Senhor, nem vós rebelei contra nós, edificando vós altar fora, o altar do Senhor nosso Deus. Não cometeu Acã, filho de Zera, infidelidade no tocante às coisas condenadas, e não veio a ira sobre toda a congregação de Israel, pois aquele homem não morreu sozinho na sua iniquidade. Então respondeu os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, e disseram aos cabeças dos clubes de milhares de Israel: o poderoso, o Deus, o Senhor poderoso, o Deus, ó Deus, o Senhor, Ele o sabe. Israel mesmo saberá, se fui em rebeldia ou por infidelidade contra o Senhor, hoje não nós perceveis. Se edificamos altar para nós, apartamos do Senhor, ou para sobre ele, oferecemos holocausto e oferta de manjares, ou sobre ele fazemos oferta pacífica, o Senhor mesmo de nós o demande. Pelo contrário, fizemos por causa da seguinte preocupação: amanhã vossos filhos talvez dirão a nossos filhos: que tendes vós com o Senhor Deus de Israel? Pois o Senhor pôs o Jordão por limite entre nós e vós, os filhos de Ruben e os filhos de Gade. Não tendes parte do Senhor, e assim bem poderiam os vossos filhos apartar nossos do temor do Senhor. Pelo que dissemos, e preparemo-nos, edifiquemos um altar, não para holocausto, nem para sacrifício, mas para que entre nós e vós, entre as nossas gerações, depois de nós seja testemunho, e possamos servir ao Senhor diante dele com os nossos holocaustos e nosso sacrifício, as nossas ofertas pacíficas, e para que vossos filhos não digam: amanhã nossos filhos não tendes parte no Senhor. Pelo que dissesse, quando suceder que amanhã assim nos diga, a nós e a nossas gerações, então responderemos: vede o modelo do altar do Senhor que fizeram nossos pais, não para holocausto, nem para sacrifício, mas para testemunho entre nós e vós. Longe de nós o rebelarmos-nós contra o Senhor, deixarmos hoje de seguir o Senhor, edificando altar para holocausto, oferta de manjar e ou sacrifício, afora o altar do Senhor nosso Deus, que está perante o seu tabernáculo. Ouvindo, pois, Finéias, o sacerdote, e os príncipes da congregação e os cabeças do grupo de milhares de Israel, que com ele estavam, as palavras que disseram os filhos de Ruben, os filhos de Gade e os filhos de Manassés, deram-se por satisfeito. E disse Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e aos filhos de Manassés: hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porquanto não cometeste infidelidade contra o Senhor.
Agora livraste os filhos de Israel da mão do Senhor. Finéias, filha do sacerdote Eleazar, e os príncipes, deixando os filhos de Rube, os filhos de Gade, voltaram da terra de Gileade para a terra de Canaã, aos filhos de Israel, e deram-lhes conta de tudo. Com esta resposta, deram-se por satisfeitos os filhos de Israel, os quais bendisseram a Deus, e não falaram mais de subir a pelejar contra eles, para destruírem a terra em que habitavam, os filhos de Rube e os filhos de Gade. Os filhos de Rube e os filhos de Gade chamaram o altar testemunho, porque disseram: em um testemunho entre nós do que o Senhor é Deus. Já cheguei aqui no capítulo 23 e eu quero deixar aqui, eu vou finalizar aqui com uma mensagem, deixando esse capítulo. Vou estar dando continuidade amanhã, esse capítulo. Vou estar deixando aqui uma mensagem. Eu vou estar deixando aqui uma mensagem em 2 Crônica, o capítulo 23, o versículo 12. A morte de Atalaia. Ouvindo Atalaia o clamor do povo que corria e louvaria o rei, veio para onde esse se achava na casa do Senhor. Olhou e eis que o rei estava junto à coluna, à entrada, e os capitões e os que tocavam a trombeta junto ao rei. E todo o povo da terra se alegrava e se tocava a trombeta. Também os cantores com os instrumentos músicos dirigia o canto de louvores. Então Atalaia rasgou seus vestidos e clamou: traição, traição. Porém o sacerdote Joiada trouxe para fora os capitões que comandava as tropas e disse-lhe: fazei-a sair, porque entre as fileiras, se alguém a seguir, matai-o à espada. Porque o sacerdote tinha dito: não a matem na casa do Senhor. Lançaram mão dele, e ela, pelo caminho da entrada dos cavalos, foi à casa do rei, onde mataram. Então, eu já estou aqui, deixando essa palavra hoje, em nome do Senhor Jesus, e já quero te dizer, porque o sacerdote tinha dito: não a matem na casa do Senhor. E agradeço a Deus por essa mensagem hoje, nesse dia.